Bom, fazendo uma pausa nas análises de abertura da Siciliana Cam, eu sei que ainda tenho duas variantes para analisar. Eu falei que era uma só, mas eu tô pensando em colocar mais outra importante. Eu queria avaliar aqui, analisar na verdade, essas partidas que eu joguei no torneio da Chessflix, né? Caso não conheça, Chessflix, escola de xadrez online, aí, bem interessante, recomendo. E, bom, de tempos em tempos eles fazem uns torneios classificatórios para jogar contra os grandes mestres, os professores, e pensei, estava deitado na cama ali, recebi o e-mail, a notificação. Falei, bom, vou tentar, né? Vou tentar jogar, nunca tinha jogado, nunca tinha tido muito interesse também de jogar torneios assim. Mas vou tentar essa vez aí, vamos ver o que acontece. Cadastrei, entrei aqui. E eu queria analisar as partidas que acho que vale a pena registrar e até para aprender, né? Tem bastante coisa para aprender de duas partidas principalmente. Mas foi um torneio suíço de 7 rodadas aqui. Eu acabei ganhando, né? Eu fiquei com 6 pontos, o segundo com 4,5. E achei legal que o Lichess, ele diz que eu fiz um desempenho de 2.397. Eu nem acho que foi tudo isso, na verdade. O torneio era esse classificatório B para pessoas com até 2.100 de rating aqui no site. Comecei o torneio acho que com 2.032, alguma coisa assim. Fui parar com 2.093 aqui embaixo. Então, bom, né? Ganhei uns pontinhos de rating aqui. E aqui, na verdade, a galera que jogou, tiveram 10 pessoas que jogaram. Mais ou menos, né? O pessoal foi saindo no meio do caminho. Mas foi bem bacana jogar com o pessoal aí. Uma galera que joga muito bem também, claro, né? Todo mundo ali aprendendo. Eu queria, na verdade, analisar as partidas que eu joguei. Começando, bom, aqui esse foi a primeira rodada, né? Meu adversário acabou não jogando. Ele entrou ali, não sei o que foi fazer e acabou caindo o tempo dele aqui, 10 minutos esperando. Mas tá bom, né? Ganhei ali um pontinho, o primeiro ponto tá ótimo. Aparentemente era o mais forte ali do torneio, começou já com 2.095, mas acabou não jogando, né? Infelizmente, ganhei ali um ponto. Passando aqui pra segunda partida, né? Já teve um certo combate, ó, a partida, deixa eu ver, vários lances aqui, ó, bastante erro até, por isso que eu quero analisar. 46 lances é uma boa partida, né? Uma partida grande assim pra avaliar. Então aqui eu tô de brancas, né? Joguei E4, ele foi pra uma siciliana, eu joguei a Rossolimo, né? Uma das anti-sicilianas que eu tenho no repertório. Cheguei a estudar elas já, mas não muito a fundo, tem algumas sutilezas quando as pretas defendem de cavalo ou de bispo ou com cavalo C6 que eu não tô sabendo muito bem a diferença, tanto que uma das próximas que eu tô pensando em estudar é essa variante Rossolimo, né? Não só com esse avanço de D6 e C5, né? Ou ao contrário, né? C5 e D6, mas até mesmo se for contra uma Taima 9 de cavalo C6 direto também, alguma coisa do tipo. Então aqui ele bloqueou de bispo, troquei os bispos e roque. Aqui a posição é bem tranquila, né? Geralmente as ideias das pretas giram em torno de fazer E5 para tentar controlar essa casa aqui de D4 para as brancas não conseguirem romper no centro. Mas aqui o jogo seguiu com o cavalo F6, não precisa fazer esse E5 rápido agora. Tem algumas pessoas que fazem, é uma linha que funciona até, mas aqui eu acho que geralmente as pretas esperam um pouco as brancas definirem como que elas vão jogar para definir por onde esse bispo vai sair. Se vai sair por G7 ou se vai sair por E7. Porque qual que é a diferença? Se elas definem rápido uma saída do bispo pela diagonal aqui, né, se já jogam um G6, é muito mais normal que o bispo vá sair por G7. Né? Então as brancas já podem combater essa diagonal fazendo C3 e preparar para jogar D4. Né? Por outro lado, se elas fazem E6 direto para tirar o bispo, faz bastante sentido até eu já jogar o D4, porque eu não vou ter problemas nessa diagonal depois, sabe? Então não teriam muito problema de fazer isso. Né? Esse é um bom lance aqui de espera que ataca o peão no centro. Então por isso aqui as brancas têm um plano muito bacana que eu gosto de jogar, que é esse Dama E2. Esse Dama E2 ele já defende o peão do centro e é um lance útil de espera, né? Você está esperando para ver o que as pretas vão fazer, se elas vão fazer G6 ou E6, por onde vai tirar o bispo. Aqui ele seguiu com A6, de novo, pode ser um lance útil para expandir na lá da dama,
né? Algum dia com um B5, já tá bloqueando talvez minha dama de vir para cá, não sei. Não sei se é uma ideia útil, né, para ele fazer isso, ou até mesmo para mim colocar a dama aqui nessa casa, acho que não é muito interessante, mas, né, ele bloqueou alguma ideia minha. E ele tá esperando, né? Ele quer que eu defina também como que eu vou jogar para ele escolher aqui qual peão que ele vai avançar. E aqui torre D1, também um lance útil de espera, eu não quero comprometer a minha estrutura de peões. Estou esperando ele definir, e aí ele definiu com G6, né? Eu não sei por que ele fez A6 aqui na verdade, tá? Não faço muita ideia. Ele jogou aqui o G6 para poder tirar o bispo por G7 e rocar. E aqui o C3. Agora que ele definiu que o bispo vai vir para cá, eu jogo o C3 para poder fortalecer o D4. Bispo G7. Aqui, na verdade, eu estava esperando alguma definição dele de roque, porque eu não queria jogar esse lance aqui muito cedo, né? Eu, na verdade, esperei um pouco mais para isso. Esse lance eu acho que ele é até útil, porque o que eu quero fazer? Eu quero jogar A5 e bloquear a estrutura dele na ala da dama, né? Como que isso funciona? Quando eu jogo A5, esse peão aqui, ele não consegue impedir este peão de A6 de virar um alvo no futuro ou um peão isolado. Porque se eu jogo isso e ele tenta jogar B5 direto, eu tomo um passant e esse peão fica isolado aqui, ó. Minha torre já vai estar atacando ele. Claro que minha dama também nessa diagonal apoia o peão, por isso que eu acho que A6 é até uma imprecisão dele. Mas, e aí se ele não joga B5 e joga B6, eu faço igual, eu tomo mesmo. E aqui a estrutura ela tá paralisada, né, com esse peão em A5, ele segura 2, né? Então aqui eu fiz esse lance, eu queria já jogar esse A5, acho que eu vou jogar até mais pra frente. Ele fez o roque, opa, ó, já começou umas análises do computador aqui. E aqui de novo, né, acho que eu vou tirar essa setinha aqui, deixa eu ver, pronto, não gosto. E aqui de novo, né, D4 é um lance muito bom já, é a ideia de jogar D4 aqui. Mas eu joguei esse A5, né, eu fui a fundo na ideia. Se ele deixou eu fixar a estrutura dele, eu vou fixar aqui. É uma imprecisão, mas tá bom, né? Foi de 0,7 para 0,1. O que é 0,7 na mão de um humano, né? Então, e aqui ele fez esse lance que é realmente muito esquisito, né? A ideia não é jogar o cavalo aqui para trocar o cavalo. A ideia é você jogar o peão aqui para impedir o D4, né? E aqui eu fiquei feliz, que eu já troquei os peões e joguei esse dama C4, né? O que eu tô pensando? Eu quero montar um planinho assim. D3, tira o bispo para atacar o peão, né? A dama já está atacando o peão, estaria atacando junto com o bispo. E traz o cavalo para F3. É o cenário ideal. O cenário perfeito é fazer isso, né? Meu bispo vai estar ativo, minha dama está ativa, meu cavalo está ativo. Eu vou, talvez, eu posso até fazer um plano assim, ó. Trazer a torre pela coluna A, trazer ela para B para pressionar esse peão que ficou fraco aqui atrás, né? Então tem muitos planos fáceis de jogar aqui. Ele foi defender a ideia, claro. Aqui eu jogo D3. E bispo, ó, a minha ideia aqui, já estou pressionando o peão 2 vezes, estou ameaçando tomar o peão. Ele defendeu e aqui eu já julgo que eu errei. O computador não fala muito que é um erro, né? Ele fala que é um lance que dá para fazer, que fez cavalo D2. Mas eu já não gosto porque eu já estou entregando o peão aqui no centro e ficou meio estranho, na verdade. Aqui, na verdade, eu pensei estava em dúvida entre esses dois. Eu não sei o que aconteceu na hora lá na minha cabeça que eu joguei esse cavalo aqui entregando o peão. Mas realmente o cavalo aqui é uma ótima ideia para você pelo menos manobrar o cavalo para cá. Pode ser até lento, mas eu tô com tempo aqui, eu não tô com pressa. Eu posso jogar um plano assim, ó, trazer o cavalo por E1 para F3, né? Eu sei que eu gasto 2 tempos a mais, porque aqui eu faço 1, 2 e já tô com o cavalo na casa ideal. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 tempos para botar o cavalo na casa ideal. Mas não compromete nenhum problema de perder peão e jogar na atividade de peça, né? Aqui eu já julgo que eu errei, mas o PC discorda da minha opinião, né? Aí, claro, eu vou trocar as damas e joguei cavalo B3. Aí sim ele fala que é um erro, né? Na verdade, o cavalo C4 era a melhor opção. Não entendo muito porquê, eu tô atacando aqui, mas tá caindo o peão e o bispo passa a defender esse peão aqui. Claro, né? Eu jogo aqui, ele troca primeiro e depois toma aqui. Eu não sei qual que é a vantagem dessa posição aqui, na verdade, para as brancas, né? Não sei, cavalo B6, ataca a torre, e aí, né? O que eu tô ganhando com isso, né? Parece que é muito mais difícil de jogar de brancas essa posição. Parece que meu cavalo B3 é muito mais humano para pelo menos pressionar esse peão aqui, né? Aqui ele trocou e tomou o peão do centro, que eu fiquei feliz até. F3 para tirar o cavalo, né? Tá bom. E aqui C4, aqui já é um erro, né? É uma imprecisão que dá igualdade. Era muito melhor ele só voltar o cavalo, né? Ele volta o cavalo,
bloqueia aqui minha torre. E o maior problema dele, na verdade, vai ser esse cara aqui, ó, que é o bispo. Esse bispo ele vai ficar preso a partida inteira. Ele tinha que libertar esse cara aqui, né? Porque que acontece? Quando ele joga esse lance, a gente aprende muito a contra-atacar, para não ficar passivo, né? E faz muito sentido, pô, eu ataquei o cavalo, eu não vou tirar o cavalo, eu vou atacar o seu. Né? Que muitas pessoas jogam assim, na verdade, é até um jeito mais correto de incomodar, que é para você tentar impor o ritmo do jogo, né? Mas aqui não é muito assim que funciona, né? Porque depois que eu tomo, o bispo tá, né? Tá muito passivo aqui, o meu tá forte, ó, o meu tá muito bom. Esse peão agora tá bloqueando aqui, a torre dele tá batendo num peão protegido, né? Não tem muito problema, que eu já jogo torre na sétima, ó, já começa todo um problema que ele não teria se ele não tivesse tentado fazer esse C4 aqui. E aqui ele já joga esse lance que já considera um erro, porque ele vai cair esse peão aqui e junto cai esse, né? Ele até tentou esse contra-ataque. Na verdade, esse contra-ataque seria muito melhor agora, direto, tá? Sem gastar o tempo com esse lance. Ele não precisa preparar aqui. Esse peão já está ajudando no F5. Mas ele fez esse lance aqui. Aqui não tem problema. Se ele avançar, eu simplesmente tiro o meu bispo para cá ou para cá, tanto faz. E tá ótimo. E se ele tomar, ele tá com uma estrutura toda esquisita aqui no centro, que ela não anda. É uma estrutura imobilizada já. E o bispo dele continua preso, né? O bispo dele continua sem jogar. Então aqui eu tomei o peão, claro. Ele avançou. E aqui bispo A7. A minha ideia é jogar a torre B8, trocar as torres e ganhar o final. Se eu trocar as torres eu ganho. Aqui ele jogou torre C7, torre cheque, rei sai. Bispo atacando a torre, saindo do ataque dela, né? Bem natural. Aqui ele traz a torre para atacar o meu peão. Não tem como eu defender esse peão, então eu vou atrás desse aqui, ó. Pra ficar com 3 passados. Ele não gosta muito, né? O computador não gosta, mas eu tô achando que é bem bom para um humano jogar isso aqui. Torre E2, né? Você vê que é tão complicado, deve ter um lance só para as pretas aqui. Deixa eu ver. Olha só, na verdade não tem muito lance, ó. G5, mas ó, todos os lances aqui já dão mais 3 pontos de vantagem. A gente tá com 3 minutos no relógio, na verdade ele, né? Tá bem difícil aqui já. Então, aqui ele jogou torre E2. Torre cheque, rei volta, torre cheque de novo. Eu tô tentando ganhar um tempinho aqui, né? Pra deslocar minha torre pra coluna com tempos. E aqui eu vou disparar o peão, né? Já disparei o peão. Ele tomou o peão aqui. Eu queria entregar esse bispo aqui, porque a minha ideia era fazer isso aqui, ó. Né? Se ele toma, ele não tomou, mas se ele toma, eu ia jogar isso. E aí, pô, né? Beleza. Mas tem um porém. Aqui ele pode jogar isso aqui. Porque se eu promovo, ele toma, eu tomo, e ele avança, e tá igual, né? Eu não tô ganhando mais que o peão passado, esse cara tá caindo, tá bem difícil de jogar já. Então aqui, na verdade, ele não foi pra essa linha, ele bloqueou o peão mesmo, que já continua com vantagem. Torre B1, torre B8, quero promover, claro. Aí ele jogou isso, né? Só que o problema aqui é que eu tô com 2 peças ainda, né? Eu vou promover, e eu vou jogar o final com bispo e torre contra bispo e peões, né? Torre cheque. E vou trazer o rei para bloquear o avanço. Ele também vai trazer o rei. Aqui já é análise de final, né? Não precisa muito se preocupar. Aqui ele trocou o bispo, até que tá bom. Mas aqui eu vou cortar o rei. Aqui é tranquilo de ganhar o final. Eu vou cortar o rei. E aí ele veio atrás da torre. Claro, eu não vou deixar o rei passar dessa linha. Tá bem de boa de jogar esse final. E aqui, na verdade, eu fiz um erro ridículo, né? Acho que nem podia... Eu tinha tempo, né? Não sei porque que eu fiz esse lance, que é G3. G3 aqui empata firme, porque quando ele avança o peão, eu sou quase forçado a voltar com o rei para E1 e ele joga F3. E aí, esses 3 peões aqui, o meu rei não segura, né? Esse que é um problema. E aqui, na verdade, ele errou, ele jogou F3, né? No apuro de tempo ali, ó, tava com 30 segundos só. E aqui meu rei, ele segura as pontas tudo, né? Não tem como impedir. Se esse avança eu tomo, se esse avança eu tomo. O rei dele continua cortado aqui, minha torre faz um papel importante. E aqui eu só ia... Aqui ele abandonou, mas eu só ia trazer minha torre pra cá. Né? Eu nem queria tomar esse peão pra não deixar o rei entrar. Esse peão não é nada importante aqui. Eu quero trazer a minha torre pra cá, pra eu poder tomar aqui o peão, né? Pra minha torre defender o avanço dos peões. É isso que eu ia fazer. Mas aqui ele abandonou, conseguiu um pontinho aqui. Ele não jogou esse lance, né? Parou nessa posição. E essa foi a primeira, né? Essa foi a primeira aqui, teve alguns erros no meio do caminho, mas é importante analisar por causa disso, né? Essa aqui, segunda partida, fim de pretas.
Eu joguei uma siciliana e olha só, eu vou botar a siciliana can aqui na partida, que é essa que eu tô fazendo a análise, ó. A6, dama C7, e aqui é isso que eu quero analisar, eu quero ver essas variantes em algum momento de bispo D3, né? O que eu avaliei até agora? Aqui eu tenho já ideias contra C4, cavalo C3, bispo E2, e eu preciso fazer ainda de bispo D3 aqui. Mas é nessa linha, ele jogou bispo E3 aqui, e eu não tenho nada muito preparado, porque o que ele quer fazer é jogar um ataque inglês, que é muito jogado contra qualquer siciliana, mas na siciliana can não funciona por alguns motivos. Eu sei mais ou menos as ideias de por que não funciona, mas não estava muito claro ainda. De qualquer forma, deixa eu tirar essas setinhas aqui. De qualquer forma, acabei, acho que conseguindo uma boa posição, que eu tirei o cavalo já pressionando o peãozinho no centro. F3, ó, isso aqui configura ataque inglês, tá? Ele joga F3 para proteger o peão e ele quer jogar G4, G5, H4, H5. Isso aqui são ideias de ataque inglês que depois em algum momento eu posso analisar. E aqui bispo B4, né? Essa aqui é uma ideia que põe bastante problema aqui para quem joga ataque inglês, porque o pessoal tá muito acostumado a jogar com dama D2, dama D3, sei lá. E aí aqui ele já voltou o cavalo, né? E aqui D5. Não era o melhor lance aqui, eu acho que eu tinha que ter jogado com mais calma, na verdade. Eu dei uma calculada aqui, mas não cheguei muito em nenhuma conclusão, né? Aqui esse lance deixa empatado, né? Ainda 0,3 de vantagem ali pra ele, mas não é nada demais. E ele fez o lance que me incomodava, que era 3, né? Porque ele pede uma definição do bispo. E aí, você vai tomar o cavalo, não vai? É que eu fui fundo, né? Já cravei, então agora eu vou tomar. No mínimo eu vou ganhar uma coisa, que é o peão isolado do centro, né? Que ele toma de cavalo. E aqui eu troco. E eu pensei, ou uma ou outra. Ou ele toma de cavalo, eu troco os cavalos e deixo o peão isolado. Ou ele toma de peão direto e eu, né, continuo com ele com o peão isolado. E aqui eu roquei. Então o que eu ganhei com isso? Eu entreguei o par de bispo, certo? Mas eu ganhei desenvolvimento, eu tô mais desenvolvido. O rei dele ainda tá no centro, tá exposto aqui, ó. E ele tá com o peão isolado. Então tinha agora que essa que é a luta, né? Quem que consegue fazer valer as vantagens. E aqui depois ele jogou o bispo D3. Eu joguei esse cavalo C6, minha ideia é jogar cavalo E5 para ir atrás do par de bispo, né? Se eu conseguir pegar o par de bispo eu tô bem até. Aqui ele rocou e torre D8, né? O PC não gosta muito, dá 1.5, ele gosta de cavalo direto para ir atrás do bispo. De acordo, né? Tô de acordo, realmente faz sentido ir atrás do bispo direto, mas eu achei que era melhor cravar esse bispo aqui antes. E aqui é incrível, né? Ele sabia alguma coisa aqui, ele estudou alguma coisa. Entregou a torre aqui no cavalo, que é o melhor lance mesmo. Tomei e ele entrou com a dama, né? Aqui eu consegui jogar bem preciso, acredito eu. RH8. Dama H4 atacando o peão. Dama E5 defende, já traz a dama aqui para o centro, né? Ele trouxe mais a torre para pressionar aqui o peão. E aqui torre G8. Ele podia ter tomado direto aqui, mas ele não quis por algum motivo, não sei qual. Não sei qual mesmo, não faço ideia porque que ele não tomou. Mas aqui ele jogou esse lance de bispo. E aqui eu ainda tenho que manter a visão aqui no peão. Então dama E4, dama D4 cheque aqui. Rei H1. E não lembro o que eu joguei, acho que eu joguei torre G6. Torre G6. Eu já trago uma defesa, tô preparando pra, sei lá, talvez tirar o bispo e trazer outra torre. Eu preciso fazer isso urgente, quanto antes. Ele avançou e aqui ele já tá começando a desperdiçar vantagem, porque a partir do momento que ele avança, ele me deixa bloquear o bispo dele, né? E aqui eu já tô começando a virar o jogo. Aqui ele voltou o cavalo. Eu acho que esse lance foi meio imprecisão, né? Até entendo, mas eu tô ameaçando o mate ali. E aí ele voltou o bispo pra bloquear e eu joguei dama D8. Eu quero trocar as damas. Dama H5, ele evitou. Dama G5, quero trocar as damas. Dama F3. E aí eu vou com o meu planinho. Eu consegui um tempo para tirar o bispo e poder passar a torre, né? E aqui eu tô tirando um pouco o ataque dele de longe, né? Se ele troca as damas aqui, eu tô bem. Porque eu vou ganhar ao final com uma qualidade a mais, né? A estrutura dele tá aqui débil, né? Tá bem fraca, o cavalo já tá atacando. A minha estrutura tá, apesar de dobrada, ela tá bem sólida aqui. O bispo dele não tá jogando, esse bispo também não tá jogando porque o próprio peão dele tá atrapalhando. Então se eu trocar as damas aqui eu tô bem. E aqui eu queria trazer outra torre, como eu tava dizendo, né, um plano importante. Atacou minha dama, eu quero trocar. E aqui ele me permite trocar, ele joga H3 e eu troco, lógico, né. Eu tô aqui com quase 3 pontos de vantagem, tá bom.
E aqui eu vou começar um planinho talvez meio estranho, né? De dobrar. Pressionei ali o peão, ele jogou G4. Nossa, deve estar dando pra ouvir cada tapa que eu dou no teclado, né? G4. E eu acho que eu devia ter jogado o quê? Não sei o que eu devia ter jogado aqui. Eu voltei o cavalo, parece bem lógico. Deixa eu ver se é o melhor aqui. Não é, mas tá bom também. 2.7. Claro que se ele toma, eu acho que eu tomo de cavalo. Meu cavalo tá num posto avançadíssimo aqui, muito forte já. A torre vai abrir, não faz sentido nenhum ele tomar. Então ele traz o cavalo colocando mais pressão e eu manobro o cavalo. Eu quero ir atrás do par de bispos, tanto que ele volta aqui, ó. Deixa o bispo controlando o meu cavalo, todos os saltos aqui do cavalo. Que é uma configuração muito conhecida de bispo contra cavalo. O bispo separado duas casas do cavalo, ele controla tudo aqui, né? Todos os saltos para frente. E aqui eu trouxe o bispo, na verdade aqui era um bait, né? Eu achei que eu tava fazendo uma coisa boa, mas é uma coisa péssima, porque eu tô também controlando o cavalo dele. E aqui eu tô entregando o par de bispos, né? De novo, né? Ele tá com um par de bispos, eu não. Agora nem o bispo branco eu tenho. E aqui ele podia ter tomado, na verdade, eu acho, né? Por que ele não tomou o peão? Porque se ele... Ah, bom, claro, né? Tá, faz sentido, ele tá tomando mate em 2, tá bom. Aqui ele avançou. E aí eu fui atrás na outra ala, né? Fui atrás dos peões, ele defendeu. E aqui eu comecei a manobrar o cavalo, né? Teve uma graça acontecendo aqui, ele avançou, não sei por que ele entregou o peão. Tomei o peão, ele entrou com a torre. E aqui a ideia dele é bem lógica, né? Ele quer tentar entrar com as peças. Não tem muito como impedir. Deu cheque, rei entrou com a torre. E aqui eu vou querer tomar esse bispo, né? Aqui era um erro, eu joguei mal. Aqui eu tava com 2 minutos, ele tava só com 7 segundos. Então aqui na verdade eu já até desencanei, pra ser sincero. Falei, quer saber, eu vou derrubar o tempo dele, é o tempo caindo. 4, 3, 1, e foi quase, né? Assim, eu tô numa posição totalmente perdida, mas tá bom, vai. Aqui não tem muito choro, né? Acabou que se tivesse o tempo normal, teria ganhado ali, teria conseguido converter com calma, né? Nossa, eu nem vi, a minha torre tava caindo aqui também. Bom, faz parte, né? Aqui consegui pegar o ponto por causa do tempo, né? Mas a posição tava muito boa aqui atrás já. Tava com vantagem aqui. Aqui foi mais na graça, ó. 7 segundos. Fiz uns lances aqui que dá total vantagem pra ele. Isso aqui, 4 segundos, né? Bom. Então aí acho que eu tô com, deixa eu ver, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, né? 3 pontos. Consegui ganhar as 3, tirando a primeira que nem joguei, né? Aqui a outra, quarta partida, ele jogou uma escandinava e aqui na verdade ela foi feia. Foi um pouco feia essa partida no final ali, mas aqui o escandinavo normal, né? Não tem muito o que analisar de abertura aqui. Deixa eu tirar a setinha de novo. G6, bispo E3, e aqui ele propôs a troca dos bispos, tá ótimo pra mim, porque se ele troca eu posso até pensar em roca grande. Só desenvolvi o cavalo e ele trocou. Bispo G7, aqui eu vou fazer um plano de passar o cavalo pra cá, sei lá, com alguns tempos na dama. Deixa eu ver, cavalo D2, cavalo C4 e cavalo E5. Parece meio, na verdade, estranho eu ter feito isso agora. Mas no mínimo eu esperei ele jogar o cavalo aqui em F6. Para poder jogar o meu cavalo em E5, né? Agora aqui ó, atrás eu não conseguiria jogar. Opa, aqui. Porque ele tá tomando, né? Se ele quiser, ele toma e ele tá com um peão a mais. Acho que não compensa muito. Fiz esse plano estranho aqui. E6, tá ótimo, ele quer controlar essa casa. E aqui eu meti o louco. G4 é um lance que faz bastante sentido até pra jogar G5. Ele voltou o cavalo pra tentar trocar o meu cavalo forte. Eu joguei F4, ele tomou e eu tomei. Aqui já tá ótimo, né? O bispo dele tá preso. Posicionalmente o jogo tá muito bom. Aqui já tá bem tranquilo pras brancas, né? Eu tô rocando grande se eu quiser para aproveitar a coluna. Ele tá com o bispo preso. Eu passo meu cavalo aqui, ó, para essa casa, que é uma casa importantíssima para mim. Tanto que eu vou fazer isso agora, né? Aqui tanto que ele até voltou. Ele voltou o bispo para proteger o meu cavalo de entrar. Aqui eu roquei tranquilo, né? Ele rocou também e eu tomei esse peão aqui. Não calculei muito. Mas eu tava com certo receio dele avançar o peão para tentar atacar o bispo, mas não funciona. O computador não gosta muito por conta de dama cheque. Depois que a dama cobre, troca. E cavalo G5 atacando aqui o peão. Vai dar um duplo em algum momento. E qual que é o ponto, né? Ah, mas você vai tomar aqui. Aí eu dou o duplo e ganho uma das torres. E se ele tirar essa torre do ataque, eu pego o peão e essa torre tem que sair. E quando ela sai, o cavalo cai.
né, com cheque, defendendo o bispo. Então, meu, aqui quase que essa posição aqui ele não podia entrar, né? Esse golpe de jogar G6, B6 não é um golpe pra ele, né? Quer dizer, não é um golpe nele em mim, eu que tô dando um golpe nele, né? Então aqui ele jogou esse lance que é bem lógico, ataca o bispo, ataca o peão. Aqui eu voltei o bispo para E3, ele tomou. E aqui sim eu joguei o cavalo cheque, né? Porque qual que é o ponto? Eu quero conseguir tirar o meu rei para cá se ele vier dando cheque em A1. Mas se eu deixo para tirar o rei para cá sem ter algum bloqueio na coluna, ele tira o cavalo no próximo lance e minha dama tá cravada aqui, né? Pelo menos era isso que eu tava vendo. Então aí eu joguei esse lance já para tentar bloquear pelo menos de peão e abrir a diagonal pro bispo, né? Meu bispo vai ficar muito forte. Aqui ele deu cheque em A1 e tomou o peão, né? De ganância. Aqui eu tinha vários lances bons, eu não sei se esse aqui era um lance, eu acho que não, porque ele dá cheque aqui. Não é um ataque duplo, né? Apesar de atacar a torre e a dama, ele primeiro tira a dama do ataque, com cheque, né? Aqui. E depois tira a torre, né? Se ele quiser. Então torre B1 é muito mais forte. Eu já coloco a minha torre na coluna. A dama dele não tem cheque, ó. Tanto que ele joga esse lance. Eu jogo torre A1. E já tô entrando lá no final, ó. 4 pontos de vantagem, tá ótimo. Que já ele propõe a troca das damas. É que eu fui burro, né? É que eu reconheço. Podia ter trocado já. Não troquei. Fui com esse torre A8, que é impreciso. Ele tem que voltar o cavalo. E bispo D4, né? É que qual que é o problema, né? O problema é que ele, primeiro, eu tô dando a torre, eu tô vendo, né? Eu tô atacando a dele, eu também tô vendo. Mas eu achei que eu tivesse algum contrajogo aqui. Sei lá, ele toma, eu tomo lá, ele toma aqui, eu avanço com cheque apoiado pela dama, o cavalo não pode tomar porque tá cravado, né? Uma loucura dessa aí acontecendo. Sei lá, não sei o que eu pensei. Aí ele sai pra cá, eu tomo o cavalo, ele toma aqui, eu avanço com cheque, ele toma de torre, eu tomo de dama com cheque, e esse final, na verdade, deve estar até perdido, né, pra mim. Mas eu não sei, deu uma certa loucura, eu tava com pouco tempo, menos que ele. Ele tomou de torre, e aqui eu fiz mais uma besteira, eu tomei a torre lá, 7 pontos de vantagem. Aqui o ponto é que ele pode escolher, né, ele tem que dar o cheque aqui em G2, né, ele ganha um tempo com cheque e toma a dama no próximo. E aqui ele jogou esse lance aqui, que é dama C5, que não cumpre a mesma função, né? Não cumpre a mesma função, porque aqui ele ganha um tempo, que é forçado, né? Ele ganha forçado a dama com cheque. Quando ele faz isso, né, a guinada que a barrinha dá. Ele realmente está atacando a dama, que eu já estava um pouco apertado no tempo, ó. 2 minutos, eu tive que calcular algumas coisas aqui. Pensei até em, sei lá, primeiro tomar, mas não funciona, ele toma com cheque. Pensei em voltar o bispo aqui direto, mas ele toma com cheque e depois, sei lá, defende de alguma forma. E não funciona, tá? Não é nada de não é muito bom não. Só tem um lance aqui que salva para as brancas, que é esse lance aqui, torre por cavalo, né? Esse lance aqui ele mantém a vantagem, é um dos únicos que mantém a vantagem boa assim. E qual que é o ponto, né? O que acontece se ele sair para qualquer casa preta aqui, ó, ou tomar a torre, que foi o que ele fez, vem esse lance aqui, ó, bispo. Eu contracravo a torre dele no rei. E a minha dama não pode ser tomada porque a torre está cravada no rei, né? Então, aqui se ele tira o rei pra cá, eu tomo o peão com cheque. E aí eu vou ficar enchendo o saco dele aqui, né? E aí ele tomou a torre e eu consegui... Eu acho que eu demorei, deixa eu ver, 30 segundos pra achar esse lance. Apertado aqui. E aqui ele abandonou, né? Porque realmente não tem jeito. Aqui vai cair tudo. Aqui mesmo que ele dê cheque, aqui não tem muito o que fazer. Eu vou tirar o rei pra cá e eu vou tomar a torre dele em algum momento. E aqui ele abandonou, consegui mais um ponto, né? Mas a partida foi dureza, né? Eu sabia que essa aqui ia ser bem difícil, porque o cara tava em segundo, a gente tava disputando o primeiro lugar. E aqui, deixa eu ver, faltou mais uma só, as outras são bem tranquilas, né? Bem rápidas. Aqui mesma coisa, eu joguei uma siciliana, essa variante aqui quase uma can. Tomei e D5, vai virar uma estrutura tipo francesa. Francesa vai variante do avanço. Aqui, nossa, aqui eu fiz uma loucura extrema aqui já foi muita viagem que eu fiz. Porque esse bispo não é pra sair agora, né? Esse que é o ponto. Eu acho que de todas as casas pra tirar o bispo, essa aqui é a pior delas, né? Por quê? Eu tô tirando a casa do meu cavalo sair. O certo aqui é tirar o cavalo antes pra depois tirar o bispo, né? A única casa pro meu cavalo sair, a partir do momento que eu jogo esse lance, é cavalo A6.
É H6. Só que cavalo H6 ele pode até tomar aqui e estragar a minha estrutura. E aí eu vou pra onde com o rei, né? Aí que fica a grande dúvida, porque a minha ala da dama já tá toda estourada aqui, né? Não tem peão nenhum. E a ala do rei, ela estaria toda estourada também, né? Então eu não teria onde esconder o rei. Eu não quero jogar esse lance. Nossa, que horror. Eu podia ter jogado o bispo B4 cheque, né? Que é muito melhor. Joguei bispo E7, não sei porquê. Tira a seta de novo. Trouxe o bispo, bem lógico aqui. E aí eu joguei B6, ó. Eu vou explicar, né? Por que desse lance? Olha isso, quase 2 pontos. Tem muitas posições nessas aberturas aqui que as pretas jogam bispo A6 para trocar o bispo mal, porque esse bispo meu ele é um bispo muito ruim. Ele fica batendo nos peões do centro e tudo mais. Só que quando eu jogo o bispo A6, tem um grande problema aqui, né? Vamos supor que ele jogou esse lance, que ele jogou na verdade, e eu vou com o bispo A6, né? Aqui é bizarro, né? Porque ele toma, e quando eu tomo, ele joga esse lance aqui. Ele tá dando cheque no rei, tá tomando o cavalo na outra. Então, eu não tinha percebido isso antes. Quando eu joguei esse B6 aqui, eu fiquei... Não, beleza, o plano funciona. E eu esqueci totalmente desse cheque. E aqui eu sabia que tava mal. Já meti o louco aqui, já fiz um F6, que ele podia muito ter tomado, né? Mas ele fez roque. E aí eu pensei, bom, já que, né, eu não consigo jogar o cavalo pra cá, não consigo tirar o cavalo pra rocar, e meu rei não vai vir pra lá da dama, então eu vou atacar ele, né? Joguei F5. E eu quero fazer H6, G5, G4 e, sei lá, tentar alguma coisa aqui. E aqui ele tirou a peça, ó, H6, G5 e G4. E aqui eu tô totalmente perdido. 7 pontos de vantagem pro cara, né? Eu tô achando que tô abalando aqui, né? Na verdade tá uma porcaria. Ele voltou o cavalo, que apesar do PC considerar um erro, ainda dá 4 pontos, né? Olha que incrível, né? E aqui eu joguei esse lance pra tentar trocar alguma pecinha e abrir a coluna. Eu quero abrir a coluna pra torre. E eu ainda ameaço ganhar peça com F4. Achei que eu tava abalando, ele jogou cavalo B5, que é o melhor, e aqui eu tô quase no sal. Porque ele tá ameaçando o cavalo cheque e torre toma bispo, né? Ele tá ameaçando basicamente ganhar uma peça aqui, e ele tá ameaçando ainda um duplo aqui. Então aqui eu já tava perdido, né? Mas entre perder essa torre e perder o bispo, eu prefiro perder a torre aqui. A torre não faz nada nesse meio jogo, não sai pra lugar nenhum. Então pode tomar ali, ele primeiro trocou os bispos e depois deu o cheque. Rei F7 e cavalo toma a torre. Aqui eu já tô quase sem esperanças, mas a minha única esperança é esse ataque tentando chegar aqui, né? Dama F8 para trazer a dama para ataque aqui, para coluna. F13, que eu acho que já é um erro dele, né? Apesar do PC não considerar um erro, né? Quase um erro, ele perde 2 pontos, né? Mas para quem tem 8 pontos e meio, isso não é nada. E esse F3 ele não deveria mexer na estrutura, na minha opinião, quando ele está sendo atacado. Ele podia, na verdade, fazer um plano melhor, que é jogar H3, e quando eu tomo, ele joga G3. Né? Eu não analisei isso, mas pela visão assim, humana, me parece muito mais lógico fazer isso. Porque, né? Ele faria... Deixa eu até ver o que o PC acha. Acho que ele não tá analisando, né? Deixa eu ver aqui. Ó, H3, ó, por um segundo apareceu um H3 ali, ó, H3, se ele toma G3, e aí o que acontece? A única esperança que eu tenho, que é atacar essa coluna aqui, tá fechada agora pro meu próprio peão, sabe? É um negócio que é louco de entender, você entrega o peão que protege o seu rei pra você usar o peão do cara como um guarda-chuva, né? E aqui não adianta, se avançar o peão, eu jogo o RH1. E olha só, cadê meu ataque na coluna, né? Não existe. Então aqui era uma opção muito boa pra ele, né? Mas ele acabou não jogando. Ele jogou F3, que eu acho que ele tá mexendo do lado errado. Porque agora eu jogo o dama H6 e tô começando a pressionar. Ele tomou sem medo e eu tô entrando. Olha que loucura, ele ainda tá com vantagem, 5 pontos. Espero que seja por causa da torre que ele tá mais, né? Ai, meu teclado. Dama cheque, rei sai, dama cheque, e aqui ele joga o rei pra cá. Eu acho que já é até uma imprecisão mesmo, porque tá caindo esse peão com cheque. Bom, e no mínimo eu tô ganhando uns peõezinhos aqui, né? A torre tá aberta, jogo o cavalo F3, e aqui eu, né, vou tentar começar a incomodar ele com esses lances aqui. Cavalo D4, cheque, vamos ver o que acontece. Ele jogou bispo B5, tenta, né, tá ameaçando ganhar minha peça, lógico.
E aqui torre H2 é a minha única esperança, tentar atacar esse rei pelado aqui. E aí acho que ele não chegou a calcular muito, deixa eu ver. Ah, ele calculou 1 minuto aqui. Eu tava sem tempo, eu demorei 2 minutos pra fazer esse lance de torre porque eu tava em dúvida. Na verdade, o que eu fazia? Eu podia pensar em jogar um bispo A6, mas não compensa, né? Porque eu não posso tomar ali. E a única esperança... Aqui é o único lance aceitável é torre H2 mesmo, não tem muito o que fazer. Eu tava esperando um torre F2 aqui, mas ele não jogou torre F2 pra tentar defender o peão. Ele tomou mesmo, porque aqui ele tá ganhando uma peça, né? Se eu tomo de cavalo, ele toma de torre. Mas o problema é, olha, a barrinha, ela até dá mate em 6 aqui para as pretas, com dama por G2, deixa eu ver, o que ele fala, torre F2, dama por F2, rei D3 e bispo A6, e aqui eu vou para a análise que ele está entregando peça, né, bispo cobre, torre cobre, e rei C3 e dama mate aqui. Então aqui tem uma sequência até que fácil e forçada, né? O grande problema é ele desproteger essa diagonal. Ele não podia ter tomado esse bispo aqui, esse cavalo, para tirar o bispo da diagonal. Que agora eu vou começar aqui a dar check, né? Eu errei, ainda joguei com torre, podia ser de dama. E aqui ele cobriu e aí sim tá mal, né? Porque aí eu entro com o meu bispo. O bispo A6 check, ele tirou o rei, dama E4 check, única casa possível é essa. Eu encosto minha dama. Ele é obrigado a voltar o rei. E agora dama E3. E aqui acabou, né? Ele vai ter que cobrir com alguma peça. Eu tomei com cheque. Aqui eu tinha até mate em um. Mas eu tava sem tempo, ó. É mais ou menos sem tempo. Fui atrás da dama ali. Tomei a dama e dei cheque. Vai cair a torre que ele abandonou. Mas aqui ele podia ter dado uma refinada um pouco melhor ali nos lances. Ele tava com uma torre a mais. Não precisava ter mexido no F3. Mas aqui acabou que eu consegui um contra-jogo ali. Consegui o ataque. E aí aqui eu acho que eu tô com quantos pontos? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô com 5, né? E aqui entra um ponto importante, porque eu conseguia ver, na verdade, como estava a classificação geral do torneio, né? E aí o segundo colocado, ele tava com... ele tava com 4, acho, alguma coisa assim. Acho que ele tava com 4, não lembro. Eu tava com alguma vantagem lá na pontuação que empatando eu conseguia já ganhar, né, o torneio, garantir. E aqui essa partida, na verdade, eu vou passar ela mais rápido, que ela não importa muito, porque aqui a gente jogou uma inglesa, eu fiz uma estrutura tipo semi-eslava, né, com esses peões aqui assim, ou até um sistema London de cores opostas aqui, eu tô de pretas jogando um sistema London. E aqui na verdade não teve muito segredo, só tentei trocar peça aqui, ó, queria que ele trocasse na verdade tudo, ele não trocou. Só centralizei aqui a torre, tirei a dama da cara da torre, né? Ele ameaçou ganhar minha peça aqui, ó. Bem criativo, na verdade. Eu gostei, assim, da ideia do cara. Ele tem ideias boas, né? Porque ele tá atacando aqui o cavalo 3 vezes. Eu tô com poucas defesas. Voltei o cavalo. Joguei esse lance aqui. Ele veio atrás do meu bispo, eu recolhi. Né? Aqui a gente ficou passando lance, ó. Fiquei passando lance de bispo, ó, esperando ele fazer alguma coisa. Acabou que ele não fez. 15 milhões de lances. Repetição por... né? 50ª repetição. E aí aqui empatou, ganhei meu ponto, né? Nada demais essa partida, eu não queria arriscar, acho que ele também não. E essa última também, E4, aqui foi a mesma ideia ali da Rossolimo, mas aquele bloqueio de cavalo. Né? Roque, tomei, tava pra trocar pé. Mesma ideia, eu dama E2, torre, esperando ele definir. Aqui ó, como ele vai tirar o bispo por aqui, eu já fiz um centro forte, né? Tirei o cavalo, impedir ele de tirar meu cavalo daqui, roque, e aí a gente ficou nessa brincadeira aqui, né? Aqui bispo F4, cavalo H5, os dois estavam satisfeitos com o empate, aí empatou. Aqui a partida empatou. E aí deu essa classificação geral aqui. Deu pra ver, nesse 2.397 que o site falou, acho que não é muito isso não. Foi bem estranho ali, boas partes das partidas eu acabei vacilando, pontos críticos que deu pra virar. Mas aí é isso, né? Em algum momento eu acho que eu vou conseguir jogar ainda com um dos grandes mestres lá do site, lá do Chessflix. E aí eu não sei se eu vou gravar o momento ali que eu estiver jogando, ou talvez só análise. Tô até interessado em analisar ela depois, vamos ver com quem que vai ser, não tem nada definido ainda. Mas acho que é isso. Então, deixar aqui essas análises dessas partidas, né, que parece muito interessante para o futuro, né? Quem sabe no futuro avaliar
com mais calma as posições para tirar alguma ideia, porque o pessoal jogou bem aqui, né? O pessoal, segundo colocado, 2.126, né, de desempenho, fez até mais também do que tem aqui na pontuação, ó, 2.044. O terceiro também, ó, 2.051, 2021, então o pessoal jogou muito bem. Isso aí, né, foi bem interessante.